A bolsa de valores, sem dúvida, é um dos caminhos mais eficientes para construir patrimônio a longo prazo. Mas por que então tantos iniciantes acabam perdendo dinheiro? A resposta geralmente está em armadilhas previsíveis que custam não só o dinheiro, mas a confiança para continuar. Hoje nós vamos analisar os 7 erros mais comuns que sabotam o sucesso na bolsa e, claro, como evitar cada um deles. Olha, essa frase, atribuída a Warren Buffett, resume uma verdade essencial sobre o mercado. A bolsa não testa só a sua análise, ela testa principalmente o seu controle emocional. O que separa quem tem sucesso de quem não tem, muitas vezes, é a disciplina. É a capacidade de manter a calma quando todo mundo ao redor está em pânico. Paciência e estratégia. Esses são os pilares. Vamos começar então pelos erros que acontecem antes mesmo do primeiro real ser investido. Eles nascem de uma falta de preparo, de uma base de conhecimento que é fundamental para tomar decisões de forma consciente. O primeiro erro, e talvez o mais básico de todos, é confundir investimento com aposta. Muita gente comprou uma ação só porque ouviu uma dica de alguém sem ter a menor ideia do que a empresa faz, como ela ganha dinheiro, se tem lucro, se as dívidas estão sob controle. Isso, com todo respeito, não é investir, é apostar. Investir de verdade é se tornar sócio de um negócio. E ninguém vira sócio de uma padaria, por exemplo, sem antes entender tudo sobre ela. A lógica na bolsa deveria ser exatamente a mesma. E isso nos leva ao segundo erro de preparação: simplesmente copiar a carteira de outra pessoa. Sabe, aprender com investidores experientes é uma coisa ótima, mas replicar uma carteira inteira sem entender a estratégia por trás dela é um perigo. Cada pessoa tem seus próprios objetivos, sua própria tolerância ao risco. Quem só copia sem critério pode acabar com ativos que não servem para o seu perfil e, pior, vai vender tudo no primeiro susto porque não tem a convicção que só o estudo próprio pode dar. Ok, agora a gente entra num terreno bem delicado. Os erros que são movidos pela emoção. O mercado financeiro é um ambiente de alta pressão e saber controlar as reações às flutuações, que são inevitáveis, é absolutamente crucial. E aqui está o terceiro erro clássico: vender no meio de uma queda. Quando o mercado entra em correção e os gráficos ficam vermelhos, o medo toma conta. Ver o patrimônio diminuir 10%, 20%, isso pode levar ao pânico. E a decisão de vender tudo acaba sendo tomada no pior momento possível. Essa atitude transforma uma perda que era temporária, ali no papel, num prejuízo definitivo, real. E isso se conecta diretamente com o nosso quarto erro: o foco exclusivo no curto prazo. A bolsa é volátil no dia a dia, isso é um fato. Quem busca ganhos rápidos se expõe a um estresse constante e acaba tomando decisões por impulso. É preciso ter em mente que as grandes fortunas do mercado foram construídas com paciência, ao longo de décadas, não em algumas semanas. Por fim, vamos abordar a categoria que eu considero a mais crítica. São os erros relacionados à estrutura, ao plano da carteira de investimentos. Porque uma estratégia falha, bom, ela compromete todo o resto. O quinto erro é a armadilha do dividend yield alto. Isso atrai muita gente. Empresas que pagam dividendos generosos parecem uma ótima escolha, mas um rendimento muito elevado pode ser, na verdade, um sinal de alerta. Muitas vezes, o yield está alto simplesmente porque o preço da ação desabou por problemas no negócio. Antes de investir, é essencial olhar muito além dos dividendos, analisar o crescimento da empresa, a geração de caixa, o endividamento. Agora, o sexto erro, e este é um dos mais perigosos: a falta de diversificação. Colocar todo o capital em uma única empresa ou em um único setor é como apostar tudo numa única carta. Se aquela empresa específica enfrentar problemas, seja uma crise no setor, uma má gestão, uma nova lei, o impacto sobre o patrimônio pode ser devastador e, às vezes, irreversível. A solução para isso é uma das regras de ouro do mundo dos investimentos: a diversificação. Ao distribuir o capital por diferentes empresas de diferentes setores e até em diferentes classes de ativos, o risco é diluído. O desempenho ruim de um ativo pode ser compensado pelo bom desempenho de outro. Isso cria uma carteira muito mais forte, mais resiliente, pronta para atravessar as tempestades do mercado. E chegamos ao sétimo e último erro, que na verdade é a causa de muitos dos outros que a gente viu: a ausência de uma estratégia clara. Sem um plano que defina o que comprar, por que comprar e quando vender, a pessoa fica à deriva, simplesmente reagindo às ondas do mercado. Compra na euforia, vende no pânico. Uma estratégia bem definida, por outro lado, funciona como uma âncora. É o que garante a disciplina nos momentos mais difíceis. Percebe? Evitar esses 7 erros exige, no fundo, uma mudança de mentalidade.
É preciso deixar de agir como um apostador que só busca o ganho rápido, baseado na sorte, e passar a se comportar como um verdadeiro sócio de negócios. Alguém que toma decisões com base em análise e com visão de longo prazo. Em resumo, o sucesso na bolsa de valores não é sobre acertar sempre, é sobre tomar decisões consistentes baseadas em 3 pilares. Primeiro, conhecimento, para as escolhas terem fundamento. Segundo, paciência, para suportar os altos e baixos do mercado. E terceiro, disciplina, para seguir a estratégia que foi traçada, mesmo quando as emoções mandam fazer o contrário. Fica então uma reflexão. De todos esses erros que nós discutimos hoje, qual deles representa a maior barreira pessoal? Identificar esse obstáculo, aquele que impede a transição de um simples apostador para um verdadeiro investidor, já é o primeiro grande passo para construir um futuro financeiro mais sólido e consciente.